Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Identidade. Eu sou a Gabriela Frontini e todas as terças e quintas conhecemos histórias que nos aproximam de Deus e nos fazem enxergar que sempre existe esperança. E hoje é dia de conhecer a história da Marina Ribeiro. A história dela começa com muitos sonhos e uma vida cheia de planos, mas que de uma forma inesperada foi atravessada por um diagnóstico bem difícil e cheio de incertezas. Mesmo em meio à dor e ao medo, ela também viveu uma história de fé, onde Deus se revelou de uma maneira muito pessoal e mostrou que o seu cuidado em cada detalhe é sempre presente. E neste mês de maio, o projeto Anjos da Esperança completa 20 anos. O Cris Magalhães tem um recadinho pra gente, vamos ver? Há 20 anos, alguém sonhou em levar a verdade bíblica mais longe. E nesse mês, você, Anjo da Esperança, pode fazer a diferença mais uma vez. Com a sua doação extra, poderemos ampliar a plataforma Novo Tempo Cursos e enviar esperança em tempo real para quem precisa de respostas agora. Contamos com você para construir o futuro da missão. Sou Anjo, sou Novo Tempo. E aí, podemos contar com você? Então faça a sua doação extra pelo Pix anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Anjos da Esperança, 20 anos transformando vidas. E agora eu vou para um rápido intervalo e na volta, então a Marina já vai estar aqui com a gente. Fique por aí porque é bem rapidinho, o Identidade volta já. Aqui no Identidade, sempre conhecemos histórias que nos lembram que mesmo quando tudo parece fora do lugar, Deus continua escrevendo cada detalhe com propósito. A história da Marina é assim, uma caminhada que começou com um recomeço, enfrentou momentos de medo e fragilidade, mas também é uma história marcada pelo cuidado e pela fé. Talvez você que está aí em casa, talvez esteja aí vivendo um tempo difícil, lidando com algo que ninguém vê. E hoje, através da vida da Marina, a gente quer te lembrar que você não está sozinho. A história da Marina vai mostrar que mesmo nos dias mais difíceis, Deus continua presente, conduzindo e sustentando. Marina, seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e compartilhar um pouquinho da sua história aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né, compartilhando a minha história e também sobre a grandiosidade de Deus. Antes da gente entrar de fato em toda a sua história, eu vou fazer um desafio aqui para você. Uhum. Tenta resumir em uma palavra quem era a Marina antes de passar por tudo que ela passou e quem é a Marina hoje. A Marina antes acho que era uma pessoa, uma jovem sonhadora. E a hoje eu diria que é uma pessoa transformada. Muito bom. Entre essas duas palavras tem muita história, né? Sim, tem uma caminhada, tem muita oração, muita comunhão também. Enfim, é bastante coisa que você viveu e agora a gente vai entrar de fato nisso. Você trabalha hoje no Colégio Adventista. Certo. Qual é a importância desse colégio, né, desse trabalho na sua vida? Olha, a educação adventista, ela é uma educação que ela transforma, né? Ela transforma o ser humano, né? Para uma semelhança próxima ao que Deus espera. Gente, eu tô nervosa. Tranquilo. Ai, ai, ai. Até o próprio slogan da educação fala, né? Muito além do ensino, ou seja, não é só ali sobre sala de aula, sobre conteúdo para passar no vestibular. É muito além disso. Muito além do ensino, sim. Então, a educação adventista, ela tem esse propósito, né? De transformar o cidadão para que ele seja um cidadão comprometido com a sociedade, mas também com Deus. Sua vida estava indo bem, você mudou de cidade ali para ter um recomeço, estava trabalhando no colégio, tudo indo muito bem, só que você começou a sentir alguns sintomas. Sim. Que sintomas eram esses que, na verdade, estavam camuflando algo grave? Bom, então, como eu disse, eu estava recomeçando, né? E todo recomeço, ele traz muitas mudanças, né? Então, eu estava em uma fase nova, trabalho novo, um ciclo de amizades nova, faculdade também. Então, eu estava trabalhando bastante e estudando à noite. Então, era uma rotina bem movimentada, bem agitada. Muito intensa. Muito intensa. E aí, diante de tudo isso, vieram algumas dores nas costas,
um pouquinho de falta de ar, eu comecei a engasgar em alguns momentos, mas tudo assim, um pouquinho sutil e em alguns momentos ia agravando, mas ficava assim, meio indo e vindo. E você chegou a procurar um médico? Sim, durante um tempo, eu sentindo que a necessidade, né, eu percebi que esses sintomas estavam agravando, então, em um dos dias eu amanheci com um pouquinho de gosto de sangue na boca. E quando eu fui verificar, realmente eu estava com sangue, aquilo me preocupou. Porque, como eu disse, eu estava já tossindo, né, já tinha um tempo, e aí eu procurei, né, por um médico, e aí o quadro foi alérgico, né. Então, eu comecei a fazer tratamento para alergia contra o ar-condicionado. Mas em algum momento você sentia dentro de você que o seu corpo estava te avisando que não era apenas uma alergia? Sim, em alguns momentos sim, mas como eu disse, assim, ela melhorava e piorava. Então, era algo que, como era rotineiro, eu tomava medicação, então melhorava. E aí, em outros momentos, piorava. Então, assim, foi gradativamente aumentando os sintomas. E depois que veio essa questão do sangue ali na boca, você pensou que, opa, pode ser alguma coisa mais séria? Ou você já falou, não, é só mais uma coisinha, não deve ser nada? Sim, isso me preocupou. Foi quando eu fui em busca de um médico, né? Só que aí, como ele disse que poderia ter sido um vasinho, né, que tinha sido estourado, então eu fiquei mais tranquila. Porém, o cansaço começou a aumentar. Então, aí começou a me dar alguns sinais de alerta, né? A dor também, ela foi intensificando. Então, assim, praticamente eu tinha que ficar medicada todos os dias, né? À base de algum relaxante que pudesse aliviar a dor, né? Então, a tosse também estava aumentando. Então, na verdade, os sintomas foram se fortalecendo. Em algum momento você foi realizar alguns exames e aí veio um diagnóstico inesperado. Eu quero que você conte pra gente como é que veio esse diagnóstico, como você recebeu ele e o que aconteceu dali em diante. Como eu disse, os sintomas eles foram se agravando e junto deles, né, veio a febre. A febre me preocupou. Porque, assim, além da rotina, eu estava num momento bem cansativo mesmo, né? Mas a febre, ela me deu um alerta de que alguma coisa não estava muito bem, né? E aí foi quando por 2 dias seguidos, eu fui mais uma vez ao médico e foi quando a dor já estava intensa, né? Nesses últimos dias, porque eu havia recebido uma massagem. Então, por conta do diagnóstico, o estímulo da massagem, ele piorou, agravou. Nossa. Então, foi aí que eu senti que os sintomas, eles aumentaram. Achando que ia ser uma coisa boa, que ia te ajudar a relaxar, né, no fim. Na verdade, piorou. E que diagnóstico foi esse? Então, depois de alguns exames, né, eu fiz uma série de exames, e aí a médica, ela retornou me dizendo que já era algo grave, né. E aí foi quando ela me disse, depois de algumas horas, né, que eu estava com linfoma. Quando você recebeu esse diagnóstico, você estava sozinha ou tinha alguém junto com você? No momento que ela me deu a notícia, eu estava sozinha. Aí eu pedi para que ela pudesse chamar, né, meu irmão, minha cunhada, que estavam comigo, e também minha chefe. Era diretora na escola no momento, ela estava lá comigo. O diretor financeiro também, foram eles que me levaram, né? Então, aí ela não sabia que eu estava acompanhada, né? E aí ela pediu para que eles entrassem, e aí foi quando ela deu a notícia para eles também. E quando você ouviu o diagnóstico, você tinha noção do que era? Você sabia um pouco mais sobre aquela doença ou não tinha nenhuma noção? Olha, eu já tinha ouvido alguns casos, né, de famosos, né, que tinham tido, então, mais por esse quadro, né? Mas não sabia, assim, profundamente o que seria, né? Mas eu sabia que já era um câncer. Que já era um câncer. Sim. E receber esse diagnóstico assusta, né? Muito, muito. Foi bem assustador. Eu lembro que no momento que ela falou, eu assustei. Foi como se eu tivesse tido um choque mesmo, né? E como eu estava sozinha, eu acho que isso daí também foi algo que foi mais difícil, né, de receber. Porque nesse momento a gente fica muito vulnerável, né? Com certeza. Então eu estava ali me sentindo frágil, sozinha, mas apesar de tudo isso, eu senti uma paz que eu não sei descrever, uma paz inexplicável. Que só pode vir do De nosso Deus. Criador, né? Com certeza. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui para um pequeno intervalo, mas já já a gente vai ter o desfecho dessa história aí, que ainda tem muito para a gente conhecer. Você de casa não saia daí, o intervalo é bem rapidinho e a Identidade volta já.
Identidade de volta. Hoje nós estamos conversando aqui com a Marina Ribeiro. No bloco anterior, ela estava nos contando sobre um diagnóstico complicado que ela recebeu e como é que foi lidar com as emoções naquele momento. Marina, você precisou voltar para a sua cidade natal, né? Você estava ali morando em Sorocaba, no interior de São Paulo, e voltou para Poços de Caldas, em Minas Gerais, onde moravam seus pais, para poder ficar ali mais perto da família, ser cuidada por eles. Sim. Mas nesse meio tempo todo, teve muita reviravolta, né? Teve diagnóstico inconclusivo, teve parada respiratória, enfim, foram muitas lutas e desafios para você. O que te sustentava diante de tudo isso? Você já era uma pessoa cristã, já desenvolvia ali uma fé? Conta um pouquinho para gente. Já, eu cresci em um lar adventista, né? Sou adventista de berço, mas assim, um dos momentos da minha vida, na verdade é o mais, né? O momento mais importante onde eu realmente tive um encontro com Cristo. Então assim, eu já vinha, mesmo trabalhando em uma escola confessional, né? Mas mesmo assim eu já tinha uma fé que eu considerava que ela era o suficiente. Porém, com o diagnóstico na doença, eu vi que ela era frágil, né? E foi aí que eu fui desenvolvendo essa fé. E nessas horas, gente, a saúde mental é colocada à prova, né? Você tem enfrentado alguma situação difícil que tem mexido ali com você e com a sua mente? Ou quer ali se preparar emocionalmente para lidar com os desafios da vida? Eu quero aproveitar esse momento e oferecer para você aí de casa a revista Esperança Mente Feliz, porque ela vai te ajudar a desenvolver ali o equilíbrio emocional e te dar ferramentas para você ter uma postura positiva diante dos problemas da vida, né? Cristo mesmo falou que aqui nós teríamos aflições, então a gente precisa se preparar nossa mente, nosso coração para saber lidar com elas. Então, para você receber esse material de graça aí na sua casa, é só pedir pelo WhatsApp, que também aparece aí para você, 12 é o DDD 982444449. Marina, depois de um período ali de resultado inconclusivo, finalmente você teve ali o diagnóstico para conseguir tratar, né, fazer um tratamento. Como é que você começou a fazer esse tratamento? Como é que foi o tratamento? Como é que você percebeu também Deus nos detalhes ali no seu dia a dia, que deve ser bem difícil o tratamento de câncer, né? A quimioterapia é muito desgastante, muito complicado para quem passa por ela. Como é que você percebeu a mão de Deus te segurando, te sustentando? Olha, Gabriela, é importante dizer que desde o primeiro momento onde eu senti, né, que tive, na verdade, o diagnóstico, eu já sentia que Deus estava me conduzindo, que Ele tinha um propósito para a minha vida. Mas é importante também dizer que o diagnóstico ele só foi conclusivo mesmo, né, depois de 4 meses. Então, durante todo esse processo, né, a gente foi muita oração, foi muito jejum, foi uma espera, né, até a gente compreender qual seria realmente o tratamento específico para o meu caso, porque assim, o linfoma, ele existem várias categorias, né? E o meu, né, era um dos mais agressivos. Então, durante todo esse tempo, assim que eu descobri a doença, eu iniciei um tratamento natural, no dia seguinte praticamente. Então, eu fiz uma dieta de mais ou menos uns 21 dias de dieta crudívora. Que são os alimentos crus. Isso. E durante todo o tempo eu continuei com o tratamento natural até sair o diagnóstico. Depois que saiu o diagnóstico, aí o médico já conseguiu me encaminhar para o tratamento adequado. E você citou ali, né, que foi muita oração, muito jejum. Sim. Teve um colégio inteiro orando por você. Como é que foi saber disso? Olha, na verdade, foi uma corrente de oração muito ampla. Eu recebia mensagens de pessoas do mundo inteiro. Olha só. Ele foi algo que foi muito extenso mesmo, né? Então, começou uma campanha ali praticamente perto do meu aniversário. E foi quando eu descobri, né, que o colégio, eles, todos os dias às 10 e às 4 horas da tarde, eles paravam para orar por mim. Então, eu recebia um apoio, assim, muito grande, né? Me sentia muito querida, muito amada, muito fortalecida, né? Saber que os alunos, os professores, os pais de alunos estavam orando, me mandavam mensagem também para me fortalecer. Então, assim, eu senti em cada detalhe, né, a mão de Deus agindo na minha vida. E como a gente costuma dizer, né, muita oração, muito poder, porque realmente muita gente se mobilizou para interceder por você. Sim. E a gente vê como isso tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Então, se você não teve ainda uma experiência profunda com oração, faça isso, pode colocar Deus à prova. Ore, peça, clame, porque Ele mesmo disse na palavra dele que aquele que clamar, Ele vai
atender, né? Às vezes não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade de Deus, que a gente sabe que é melhor. E você comentou ali do tratamento de alimentos crus, né? A Igreja Adventista tem uma força muito grande na mensagem de saúde, que é uma mensagem muitas vezes diferenciada de outras igrejas. E esse tratamento também te ajudou, né, Marina, a vencer tudo isso. Claro que depois você começou um tratamento convencional e uma coisa aliada à outra, né? Uma coisa não exclui a outra. Mas você percebeu que essa questão da saúde, do alimento cru ali, da mensagem de saúde adventista fez a diferença também? Com toda certeza. Eu sempre digo assim, que a gente, na verdade, a gente tem que ter o alimento como uma prevenção, né? E não como um tratamento, mas ele também é um forte aliado no tratamento. Tanto é que quando eu comecei a tratar com um tratamento natural, o tumor que havia 13 centímetros, né? Foi aqui no mediastino, ele regrediu para 8 centímetros. Nossa, somente com o tratamento bastante. natural, sim. Então, eu vejo que realmente é algo muito importante, né? Foi Deus que nos deixou, né? Então, é algo que faz toda a diferença. Vou aproveitar e fazer aqui um merchan também, pessoal de casa. Se você não conhece a mensagem de saúde da Igreja Adventista, é bem simples, viu? Você pode assistir ao programa Vida e Saúde aqui da TV Novo Tempo, que ele é ao vivo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde, se eu não me engano, 4 horas da tarde. Ou também procurar ali vários livros, né? Tem muita literatura escrita pela norte-americana Ellen White, que vai dizer ali quais são todos esses passos a passo, todas essas questões de saúde. Tem ali conselho sobre regime alimentar, tem muitos livros de saúde escritos por ela, que hoje, inclusive, a ciência tem ali comprovado, né? Olha só, isso aqui é melhor para a gente, isso aqui não é melhor. E ela já dizia isso há muito tempo atrás. Então, pesquisa ali no Google, Ellen White, mensagem de saúde, que você vai ver vários livros que você pode, inclusive, ler online sem ter que comprar, viu? Esse material está disponível de graça para a gente poder usufruir desta bênção. Agora, Marina, um dos momentos mais marcantes ali do tratamento, né, de quem passa pela doença, do câncer, é a perda de cabelo. Sim. E nós, mulheres, somos muito afetadas por isso, né? Por a questão ali da estética, da vaidade, enfim. Como é que isso mudou e mexeu com a sua identidade? Olha, Gabriela, eu digo que assim, parece que foi realmente uma reconstrução, porque muitas vezes a gente se acha assim, o dono da vida, né? E nesse momento eu senti que eu não era nada, né? Então, assim, me ver fragilizada, depois veio a queda do cabelo, né? Que depois mais ou menos de uns 16 dias já começa a cair, então cai muito e é muito rápido, né? Então, na verdade, foi o momento que eu senti que eu estava com câncer, né? Me ver de cabeça raspada, né? Então, assim, foi um momento bem vulnerável mesmo, né? E foi bem marcante. E como que você lidou com isso? Olha, você passou a usar peruca, lenço? Como é que você contornou essa situação que às vezes nos afeta muito? Olha, a gente, na verdade, acaba virando uma família para os pacientes oncológicos, né? Então, em contato ali com uma das pacientes, ela havia me dito assim, olha, um dia eu fiz uma oração pedindo para que Deus deixasse a minha sobrancelha. E aí eu falei, bom, se ela fez a oração e Deus deixou, eu vou fazer essa oração também. E eu pedi para que Deus deixasse a minha sobrancelha. E aí todos os meus cabelo, né, pelos do corpo caíram, menos a minha sobrancelha. Então eu senti assim um Deus que se importa com os detalhes, né? Como você disse, para nós mulheres como se fosse uma moldura, né, para o nosso rosto. Então assim, me ver sem cabelo já era algo difícil. Então eu fiz o uso de lenços, né, e de peruca. Peruca eu não usei muito, porque ela é bem desconfortável. Então eu usei mais lenços mesmo. E é importante a gente ver que hoje em dia tem muitas iniciativas nesse sentido, né? Tem muitas ONGs que coletam ali cabelo. Se você tem um cabelão comprido, pensa em cortar, pensa nisso, em fazer a doação do seu cabelo para que um dia ele possa servir como uma peruca para alguém que está fazendo o tratamento de câncer. Tem várias ONGs também que fazem os lenços e doam para as pessoas, enfim. Se você tem o desejo de ajudar nesse sentido, se coloque à disposição. Quem sabe ali você é uma artesã, sabe costurar, sabe fazer os lenços, enfim. Iniciativa é o que não falta. Agora, Marina, quando o médico disse para você que o tumor tinha sumido, porque você fez esses 2 tratamentos, natural e depois aliado à quimioterapia, não sei se chegou a fazer radioterapia também, só quimioterapia, só quimio. Né? Quantas sessões foram e depois de quanto tempo que foi feito esse novo exame e viu
que não tinha mais tumor nenhum. Como é que foi essa história? Olha, como eu disse, eu estava vivendo um momento assim bem doloroso, né? E eu já vinha de um quadro emocional bem abalado, já antes da doença, né? E aí quando eu tive esse diagnóstico, né? E quando... Me perdi. Quando você se viu nessa situação de ter que voltar para a cidade dos seus pais, você até não queria, porque já tinha sofrido um pouco ali, naquele lugar, enfim, teve que passar por cuidados de outras pessoas e você foi avançando nesse tratamento. Sim, fui avançando nesse tratamento e como eu havia dito, né, eu estava nesse momento que já era bem fragilizado, né, bem frágil. E então assim, eu em um dos momentos ali, né, orando muito, porque eu orava muito. Esse momento foi na minha vida, eu digo que foi o momento em que eu senti Deus assim, como se a presença dele fosse palpável, sabe? Então, um dos momentos que eu me recordo que fizeram a diferença foi um momento que eu estava fazendo o pôr do sol. Como eu disse para você, eu estava bem abalada emocionalmente, né? Já vinha de um tempo. E fazendo o meu pôr do sol, eu comecei a meditar na oração do Pai Nosso, né? E nessa oração, eu senti que alguma coisa em mim já estava mudando. Naquela semana eu já havia realizado alguns exames, um deles, a gente vai realizando muitos exames durante o tratamento, né? Então, eu havia feito uma tomografia. E aí, eu passaria em consulta na segunda-feira. E aí, foi nesse momento em que eu recebi a notícia de que o tumor havia sumido. Então, foram após 3 sessões de quimioterapia, né? E aí, o médico, analisando os meus exames, ele ficou surpreso, assim, bem perplexo, né? E sempre minha mãe me acompanhando nas consultas, né? E a gente ficou meio que sem entender o que ele, né? Tanto ele olhava os exames... Não dava para acreditar, né? Não dava para acreditar. Ainda mais que era um dos mais agressivos, como você falou, um dos mais, né, tensos que possa existir. Quando eu cheguei para esse médico, então assim, eu vejo que tudo realmente Deus foi conduzindo tudo. Não era para ser ele, era para ser outro médico, mas acabou que eu fiquei com o Dr. Carlos, para me auxiliar no tratamento, né? E ele foi uma pessoa muito querida, muito usada por Deus, né? Tanto para me tranquilizar, quanto na escolha do tratamento. Então, quando ele viu o exame, ele ficou surpreso, porque quando eu cheguei, o tumor estava com 13 centímetros, eu já tinha tido deslocamento de traqueia, eu estava já tossindo sangue, eu já não andava mais, eu tinha muita falta de ar. Então, para respirar era muito difícil. Então, assim, foi um processo bem doloroso. E ele ficou muito surpreso, né? E aí ele falou assim, olha, eu vejo um milagre, né? O tumor sumiu. Então, nós ficamos muito felizes, choramos muito. Foi um momento, assim, muito gratificante. Deus fez um milagre completo, né, Marina? Completo. Não só restaurou sua saúde, como te deu uma família, que está até aqui nos bastidores te acompanhando hoje. Sim, Deus me deu uma família. Eu digo assim que Ele transformou a minha integralidade, né? Porque a gente sabe que nós somos feitos de corpo, mente e espírito. E Deus concluiu toda essa cura, né? Porque eu falo assim que os milagres de Deus, eles são completos. Sim, né? Nunca faz nada pela metade. Nunca faz nada pela metade. Obrigada mais uma vez por ter vindo aqui compartilhar um pouco da sua história. Que Deus continue te abençoando e usando o seu testemunho para dar esperança para tantas pessoas que sofrem, talvez não com o mesmo tipo de câncer que você teve, mas com tantas outras dificuldades, doenças e mazelas desta vida. Então, que Deus continue te abençoando. Amém. Eu agradeço muito pela oportunidade, né, de estar aqui com você. E queria deixar também um recadinho para aquelas pessoas que estão passando por esse momento, né? Um dos salmos que eu me apeguei muito foi o Salmo 37, versículo 5, que diz... entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele realmente tudo faz. Deus é incrível e a gente tem que colocar a nossa vida nas mãos dele para que Ele faça realmente a diferença. Amém. Bom, depois desse verso não tenho mais nada para dizer. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.